A primeira coisa que eu quero saber de ti é qual o teu palpite para o jogo de hoje, né? Qual é o placar? E tu acha que vai ser um jogo difícil? Na minha opinião, é um jogo muito difícil, tá? Mas tem aquela coisa, os jogos fáceis a gente penou para ganhar ou nem ganhou, né? No caso do Clube do Remo. E os jogos difíceis a gente conseguiu tirar uma vantagem ali, ter um triunfo, como foi o caso, por exemplo, do jogo contra o Mirassol. Tá? Então é uma coisa que acontece aí no Clube do Remo, mas tivemos a mudança de técnico, então já pode ser outra mentalidade. O jogo ele vai ocorrer hoje, tá bom? Às 8 horas da noite, contra o Figueirense, lá em Santa Catarina. Além disso, a gente vai comentar também sobre, né, uma reviravolta num caso que eu trouxe aqui no canal e teve uma reviravolta, tá? Então vou trazer novamente agora com a informação adicional para vocês. Além disso, a torcida do Clube do Remo aí fez uma coisa muito boa, tá? Conseguiu fazer uma coisa aí e a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Lembrando também que depois do jogo, Remo e Figueirense, quando acabar, às 10 horas da noite mais ou menos, a gente vai estar abrindo uma live aqui, tá bom? Para falar do pós-jogo, para falar da atuação do Clube do Remo, então não se esqueça de vir e participar, porque a tua participação é muito importante. Caso tu não me conheça, Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo, deixe seu like e inscreva-se, tá? A primeira coisa que eu queria comentar com você aqui, né, é a tabela da Série C. A gente vai ver juntos aqui como ficou essa tabela da Série C, como o Clube do Remo pode se posicionar caso ele arranque uma vitória e, né, caso arranque o empate e tudo mais, a gente vai ver. Lembrando que ali o Clube do Remo, né, todos os times já fizeram esse 12º jogo, menos o Clube do Remo, Figueirense, né, que será o confronto Clube do Remo e Figueirense, Botafogo da Paraíba e Mirassol. Esse confronto, se eu não me engano, por conta de algumas questões lá de segurança na Paraíba, tá bom? Mas vamos para a tela aqui, minha tela agora, vindo para vocês a tabela da Série C atualizada. Então temos aqui agora a tabela da Série C e primeiramente temos o Mirassol como líder, né? Logo em segundo colocado vem o nosso rival, que, né, empatou com o Brasil de Pelotas lá na casa deles, então não conseguiu assumir a liderança. Mas um fato que é importante mencionar é que o Mirassol ele tem apenas 11 jogos, né? Diferente dos demais que tem 12 jogos, né? Tirando o Clube do Remo, o Figueirense, mas esse jogo justamente é contra o Botafogo da Paraíba que ele não conseguiu ali ser efetivado esse jogo, tá bom? E o que acontece? Na oitava, fechando o G8 ali, né, na lanterna do G8, digamos, temos o Ipiranga, que vem de um empate. Mas, se a gente for perceber aqui, do quinto colocado, que é o São José, né, até o 12º, que é o Clube do Remo, né, tá tudo embolado. Tá tudo embolado. Qualquer desses times podem ir pro G8, tá? Assim, no momento. Porque se o Clube do Remo vence, ele está com 16. Se o Clube do Remo vence lá em Santa Catarina, né, mesmo que não tenha um bom histórico no Sul, vai para 17, 18 e 19. Aqui, o 19 também tem o São José tem 19. Mas o São José, ele tem 5 vitórias, né? 5 vitórias, tá certo. E o Clube do Remo também tem 5. Se ele ganhar, ele vai a 6. Provavelmente ocupará essa quinta colocação caso o Clube do Remo ganhe do Figueirense. E aqui eu tô fazendo uma leitura, tá? Mas eu creio que tá certo. Caso o Clube do Remo ganhe do Figueirense, tá? Então fecha essa 12ª rodada, faltando o jogo do Mirassol, jogo do Botafogo da Paraíba, que esse jogo não vai alterar nada a nossa tabela, não altera em nada a nossa tabela, tá bom? Porque é jogos de times que já estão acima, né? Mas, e mesmo que o Clube do Remo ganhe, ele não consegue passar nenhum dos dois. Então, não altera nada. Então, essa 12ª rodada seria fechada, caso uma vitória do Clube do Remo, um êxito, na quinta colocação, que é uma posição boa. Mas se a gente tivesse ganhado contra o Altos dentro de casa, né, não tivesse feito aquele trabalho bem preguiçoso, estaríamos com 19 pontos, né? 20, 21, 22. Nós estaríamos aqui, né, até com 7 vitórias, nós estaríamos em segundo, então, na vice-liderança, né? Estaríamos com 7 vitórias. Mas não ocorreu, a gente sabe que o futebol é assim. Entretanto, se o Clube do Remo empatar, o Clube do Remo vai a 17 pontos e nem entra aqui no G8. Eu considero que essa rodada do G8 e tudo mais, essa rodada ela foi boa. Ah, Nicolas, por que ela foi boa na tua visão? Nós tivemos muitos empates e também tivemos alguns jogos que ali times de baixo eles conseguiram pontos. Ou seja, não é time. E esses times de baixo eles acabaram passando a gente, né? É ruim. Os dois cenários são ruins? São ruins, mas qual é o menos pior? E o outro cenário, né, que não aconteceu, era que os times que já estavam à nossa frente, como no caso do Botafogo aqui, do Volta Redonda, do Manaus, eles pontuassem. Porque é uma coisa
os times de baixo eles pontuarem, entrarem ali na tua frente, mas por conta de 1 ponto, 2 pontos. E outra coisa é os times que já estão acima de ti pontuarem e aí ficar a 4 pontos de distância, a 5 pontos de distância. Aí é complicado, cara. Aí é muito complicado. Aí é muito complicado. Então ficou tudo embolado com essas vitórias e esses empates desses times que estavam lá embaixo. Ficou tudo embolado, tá bom? Pelo menos até aqui a quinta colocação tá tudo embolado, tá? Da quinta até a 12ª, a qual nós estamos agora. Então, foi benéfico, foi o menos pior, não foi benéfico, mas foi o menos pior. Porque seria pior se times como o Manaus, eles se distanciassem da gente. O Manaus vem de uma derrota. Se o Manaus ganha, ele ia ficar com 20, cara. Com 20. Aí é muito difícil o Clube do Remo com 16 querer alcançar o Manaus. Muito difícil, muito difícil. O Volta Redonda perdeu, dentro de casa. Aí tem o Ipiranga empatou, o Figueirense, que é o nosso adversário, já vem de 3 empates consecutivos, mais de 7 jogos sem perder, tá? Mas é um time que perdeu em casa pro Mirassol. Então é isso, essa era uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês, concordam com essa leitura? Dos 2 cenários que poderiam acontecer dessa rodada, esse foi o menos pior, mas ainda assim é ruim. Todos que acontecesse seria ruim, tá? A não ser que nenhum deles jogassem, só a gente jogasse, tá? Mas foi ruim, mas é o menos pior, mesmo assim. Outra coisa que eu queria comentar contigo de forma bem breve é que a torcida do Clube do Remo, tu sabe, ela é gigante. Mas eles foram lá para Santa Catarina. Eles foram não. Os que moram lá em Santa Catarina compraram o ingresso, né, pro jogo contra o Figueirense para ocupar a parte dos visitantes, tá? E esgotou. As informações que eu tenho é que em 2 dias de venda, né, os ingressos para visitantes no jogo contra o Figueirense eles foram esgotados. É essas informações que eu tenho. Ou seja, ali a torcida do Clube do Remo em peso. A gente sabe que tem muita gente de Santa Catarina, do Pará e tudo mais, seja torcendo pro rival, seja torcendo pro Clube do Remo. Eles em peso ali, tá bom? No jogo contra o Figueirense. Então não pode dizer que não vai ser apoio da torcida. Ah, não vai ser maior que a torcida do Figueirense, provavelmente? Provavelmente, né? Porque até os torcedores do Figueirense, eu acredito que vão para esse duelo que eu conversei com alguns torcedores do Figueirense, né? Eles disseram que até na visão deles é um duelo difícil, tá? Até eles estão meio receosos com esse duelo, né? Porque o Clube do Remo mudou de mentalidade, mudou de técnico, mudou de forma de treinar e tudo mais. Então, vai provavelmente mudar de postura nesse jogo. Eu tô bem ansioso para esse jogo. Comenta o que tu vai, se tu tá ansioso ou não, mas a gente quer que o Clube do Remo faça uma boa partida e arranque esses pontos de lá, tá bom? Já que perdeu em casa. Então, até a torcida adversária ali, não vou falar rival, porque o Figueirense, pelo menos eu tenho um estima, né, pelo Figueirense, né? Um abraço aí pros amigos que torcem pro time do Figueirense, tá bom? Então vai ser um duelo ali difícil, tá? Eu acho que o duelo mais disputado da 12ª rodada. Na minha opinião, o mais disputado ali. Ou pelo menos aquele que tu mais fala, cara, isso daqui é imprevisível. Imprevisível, sabe? Então é isso. Mas a torcida vai estar lá, apoiando o Clube do Remo, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Eu trouxe aqui no canal a história de que o Botafogo da Paraíba não teria enviado os documentos, né? E depois chegou o feriado lá na Paraíba, né? E eles não iriam conseguir enviar porque era feriado e tudo mais. Mas surgiu uma reviravolta nesse caso. Surgiu uma reviravolta. Aí saiu uma notícia que é o seguinte. E por isso, né? Por causa desses documentos do Gusmão e tudo mais, essa documentação, o Clube do Remo não conseguiu publicar o nome do Gusmão a tempo no bid, então ele não poderia ali comandar o Clube do Remo nesse jogo contra o Figueirense. Tanto que estará no estádio, mas não comandará o Clube do Remo. Comandará à distância, né? Ele vai estar ali no estádio e o auxiliar que vai comandar, tá? Então a notícia é o seguinte: sobre Gerson Gusmão não ter sido registrado no bid da CBF. O Botafogo encaminhou a documentação para... A gente tá falando aqui da regularização, né, do treinador, do novo treinador do Clube do Remo. O Botafogo da Paraíba encaminhou a documentação para a FPF. Entretanto, o órgão estava fechado na quinta e sexta devido aos festejos juninos. Por isso, a documentação não foi encaminhada e o treinador não foi regularizado. Especulou-se uma espécie de má-fé, má-vontade, né? Má-fé não, má-fé e má-vontade é 2 coisas diferentes. Má-vontade por parte do Belo. O que é uma mentira, até porque Gerson Gusmão só enviou a rescisão assinada ontem à tarde, que também foi assinada pelo presidente Alexandre, o Chorão, não sei se vocês lembram do Chorão, o Rio filial do Norte e tudo mais, mas não vou conseguir comprar o Moda, o Chorão, enfim. E será encaminhada no início da tarde.
ou seja, ele diz aqui, foi especulado que seria uma má vontade, né? Uma coisa para prejudicar, possivelmente, o Clube do Remo, supostamente, né? Mas não foi. É simplesmente por conta do feriado, o Botafogo encaminhou a documentação para a Federação Paraibana de Futebol, mas por conta dos feriados, né, não teve como ocorrer a regularização do treinador. Tá, por conta do feriado. Então fala aqui, ó, o Botafogo encaminhou a documentação para a FPF, entretanto o órgão estava fechado na quinta e sexta devido aos festejos juninos. Por isso a documentação não foi encaminhada e o treinador não foi regularizado. É isso, é isso. Saiu essa nova notícia aí. Eu não sei o que tu acha de tudo isso, mas eu tenho certeza que depois dessas últimas coisas que aconteceram entre Clube do Remo e Botafogo da Paraíba, com certeza esse jogo que vai ser lá na Paraíba, ele vai ser um jogo, acho que um dos jogos mais quentes da Série C, cara. Um dos jogos mais quentes da Série C que eu tô esperando pra ver, pelo menos, né? Aí os torcedores do Botafogo até falando, vão arremessar laranjas na cabeça do Gerson Guzmão, ó. Vocês vão ser punidos. Vocês querem ser punidos por causa disso? Não adianta, cara, não adianta. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta, compartilha. E também, não se esqueçam, live depois do jogo entre Clube do Remo e Figueirense aqui no canal. Não foge, eu vou te esperar aqui. Tá bom? Enfim, te vejo no próximo vídeo. Adeus.